Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso 7º dia de aula de Hermenêutica 1 e 2. É o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos trabalhando aqui sobre figura de retórica. Então, continuando aqui, nós estávamos há pouco falando sobre uma figura de linguagem que era a metonímia. E agora vamos para a hipérbole. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou falar sobre a hipérbole. A hipérbole, o povo de Deus gosta demais da hipérbole. Pelo amor de Deus. O povo de Deus é exagerado, gosta de aumentar, gosta de falar demais. Então, pois é, essa é uma linguagem, é uma figura de linguagem, figura de retórica muito, mas muito usada. Não deveria ser assim, viu, meus irmãos? A gente tem que ser mais coerente. A gente tem que contar a bênção na medida. Deus curou da febre? Curou da febre. Deus curou do Covid? Curou do Covid. Deus curou do câncer? Do câncer. Febre é febre, câncer é câncer. Mas não, a gente gosta de espiritualizar, e o diabo, e não sei o quê. Ou seja, o povo de Deus vive em hipérbole. Meio pescador, né? É quase que um pescador, né, gente? Então, leia para nós. Quem pode ler para nós? Quer ler para nós, Beatriz, por gentileza? Tá. Hipérbole é a figura pela qual se representa uma coisa com muito maior ou menor do que em realidade é. Para representá-la, viva a imaginação. Tanto a ironia com a hipérbole estão pouco usadas nas escrituras, porém alguma ou outra vez ocorrem. Exemplos. Fazem uso da hipérbole os exploradores da terra de Canaã, quando voltam para contar que ali haviam visto, dizendo: vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Em Números 13:33 e Deuteronômios 1:28. Daí se vê que os exploradores falavam como se costuma entre nós dizer uma pessoa a outra. Por exemplo, já lhe avisei 1000 vezes, querendo dizer tão somente, já lhe avisei muitas vezes. Também João faz uso dessa figura ao dizer: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, em João 21:25. Joia, como há pouco, na última aula, o Júnior até tinha mencionado esse versículo, né, Júnior? Então, dentro da figura de retórica, esse versículo de João está dentro da categoria de hipérbole, né? E aqui também as declarações dos espias, em Números e Deuteronômios, né? E vimos ali gigantes, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, né? Pode ver, e as cidades são tão grandes, fortificadas até os céus, pelo amor de Deus, né? Ou seja, né? Exagerados, né? E o pior de tudo, que esse papo influenciou uma geração, né? A incredulidade, né? A incredulidade levou a isso, né? E influenciou uma geração, porque eles gastaram 40 dias para ir, e aí inflamaram o povo, e aí Deus disse para eles: bom, já que vocês duvidaram de mim, não acreditaram na minha palavra, nem meu servo Josué e Caleb, porque Josué e Caleb foi na contramão, né? Não, vamos, conquistemos a terra, o Senhor é conosco. Mas já que vocês não me deram ouvido, vão ficar 40 anos, para cada dia, 1 ano de castigo na terra, né? Então, dentro da hipérbole, a gente poderia dizer que o lado mais dramático, ele é carregado de hipérbole, né? Pode ver. A dramaticidade, né? O drama. Irmãos, o diabo vai pegar. E aí, a dramática é hipérbole, né? Claro que é uma outra categoria, mas lembra muito, né? Bom, vamos lá, prosseguindo. Sinédoque, essa daqui, vamos lá. Pode ler para nós, Júnior, por gentileza, Sinédoque. Sinédoque
faz-se uso desta figura quando se toma a parte pelo todo ou todo pela parte, plural pelo singular, o gênero pela espécie, ou vice-versa. Exemplos. Toma a parte pelo todo o salmista ao dizer, aspa, minha carne repousará segura, fecha aspas. Revista, versão corrigida, revista e corrigida. Em lugar de dizer meu corpo ou meu ser seria o todo, sendo a carne só parte do seu ser. Salmo 16:9. Toma o todo pela parte, o apóstolo quando diz da ceia do Senhor, aspa, todas as vezes que beberdes o cálice, fecha aspa, em lugar de dizer beberdes do cálice, isto é, parte do que há no cálice. 1 Coríntios 11:26. Toma também o todo pela parte dos acusadores de Paulo, ao dizerem, aspa, este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo, significando por aquela parte do mundo ou do Império Romano que o apóstolo havia alcançado com sua pregação, Atos 24:5. Então, a sinédoque lembra um pouco, faz-se uso desta figura quando se toma a parte pelo todo, ou todo pela parte, o plural pelo singular, o gênero pela espécie, ou vice-versa. Ou vice-versa. Aqui pode ver, deixa eu pegar aqui para a metomínia, emprega-se essa figura quando emprega-se a causa pelo efeito. Aqui já porque é bem fácil a gente confundir metonímia com a sinédoque, porque aqui na metomínia emprega-se a causa pelo efeito ou o sinal ou símbolo pela realidade que indica o símbolo, quando a gente falou, né, de Moisés e os profetas. Percebam que num primeiro momento, parece ser quase que a mesma coisa, né? Mas são construções diferentes, né? Pode ver. Minha carne repousará segura, né? Minha carne, dando essa ideia como o corpo, né? Então, ao mesmo tempo, essa expressão, como que foi dita a Paulo, por todo mundo. Ou seja, todo mundo do Império Romano, é claro, e principalmente do mundo grego. Não que fosse todo mundo existente, né? Então, percebam, tem coisas nas figuras de linguagem que, se não for assim uma atenção mais minuciosa, a gente acaba se esquecendo do que é uma coisa e do que é outra. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá. Então, agora, para a gente correr, eu vou compartilhar com vocês o livro-texto do Lund. Eu tenho aqui o meu antigo dos dias de seminário, a minha versão mais nova foi para algum aluno aí, não sei, o aluno pegou emprestado e não me devolveu. Eu preciso achar esse livro, onde está, mas caso eu não ache, eu vou comprar outro, ou digital, ou comprar outro físico, porque eu gosto muito do livro físico, né? Então, agora a gente vai passar rapidamente por todas as figuras de linguagem. Como eu mencionei para vocês, figuras de linguagem, ou figuras de retórica, ou tropos, né? Chamado. Então, olha lá, figuras de retórica, primeira parte. A gente vai só dar uma pincelada, tá? Então, dando uma pincelada aqui, vamos lá. Vimos na primeira regra que para a correta compreensão das escrituras é necessário, na medida do possível, tomar as palavras no seu sentido usual e comum, o que, devido à linguagem usual e figurada da Bíblia e os seus hebraísmos, não significa que sempre devem ser tomadas ao pé da letra. Também já observamos que é preciso familiarizar-se com esta linguagem para chegar a compreender, sem dificuldade, qual seja o sentido usual e comum das palavras. Para que o leitor consiga, em partes, essa familiaridade, exporemos em seguida uma série de figuras e hebraísmos com seus correspondentes exemplos que precisam ser estudados detidamente e repetidas vezes. Como veremos, as figuras de retóricas da linguagem bíblica, perceba, figuras de retórica da linguagem bíblica,
tá? Porque ela está sendo específica. Essas figuras de linguagem são, para nós, da linguagem bíblica, porque nos dias bíblicos tinha outras figuras de linguagem, mas o que Deus quis perpetuar para nós foram essas. Então, como veremos, as figuras retóricas da linguagem bíblica são as mesmas que em outros idiomas, e não é tanto para os seus nomes, um tanto estranho, quanto para os exemplos que lhe seguem, que chamamos a atenção. Então, aqui na metáfora já vimos, né? Esta figura tem por base alguma semelhança entre dois objetos, ou fato caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Aí a sinédoque, que a gente, inclusive, acabou de ver. Faz-se uso dessa figura quando se torna a parte pelo todo ou todo pela parte, o plural pelo singular e o gênero pela espécie ou vice-versa. O legal daqui, irmão, são os vários exemplos que ele vai dando, né? Pode ver que até mesmo o professor que criou os slides, ele segue ao pé da letra os textos, né? A metonímia, que a gente já viu hoje, inclusive, também, emprega-se esta figura quando se emprega a causa pelo efeito, ou o sinal pelo símbolo, pela realidade que indica o símbolo. Prosopopeia. Olha só, essa daqui a gente não viu. Leia para nós aí. Leia para nós aqui o que é prosopopeia. Essa ainda a gente não viu. Por favor. Você falou Bia ou Miriam? Não, eu falei Reis. Ah, tá. Querido irmão Reis, por favor. Prosopopeia. Prosopopeia. Usa-se esta figura quando se personificam as coisas inanimadas, atribuindo-lhes os efeitos e as ações das pessoas. Exemplos. Uma pausa aqui. Eu falei ainda agora que estava dentro da categoria de hipérbole, me desculpa, fazendo uma correção, é prosopopeia, tá? Prosopopeia. Pode ver que também a prosopopeia dá essa ideia do drama, né? E quando eu falei que nós, irmãos, gostamos de exagerar, né? Também a prosopopeia, eu acho que foi no intervalo que a gente falou, que a gente personifica coisas inanimadas, né? Então, pode ler para nós, Reis, por favor. Exemplos. O apóstolo fala da morte como de pessoa que pode ganhar vitória ou sofrer derrota ao perguntar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Emprega o apóstolo Pedro a mesma figura falando do amor, referindo-se à pessoa que ama quando diz: o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. Como é natural, ocorrem com frequência essas figuras na linguagem poética do Antigo Testamento. Ou seja, né, com muita frequência isso. Continua para nós? Por favor, filhote. Dando-lhe assim uma formosura, vivacidade e animação extraordinárias. Como, por exemplo, ao prorromper o profeta: os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quando aqui é poesia, a gente dá um desconto, né? Quando é poesia, tá joia, não tem nenhum problema. O problema é quando não é poesia, né? Quando é exagero. Então, a prosopopeia tem essa característica. É muito interessante, né? Então, tudo bem até aí? Eu quero acreditar que não precisa a gente... Alguma dúvida da prosopopeia? Podemos prosseguir? Sim. A ironia... Pode falar, Reis. Não, por enquanto tá bom, né? Vamos ver na prova. Não, então, talvez você não ouviu, Reis. Na prova, Reis, essa parte eu não vou, por exemplo, como eu disse, aqui com toda humildade eu expresso. Eu não sou linguista, né? E os linguistas que amam isso. Eles têm uma leitura clínica para isso. Que é uma prosopopeia. Você não está vendo que é uma prosopopeia? Eu estou vendo palavras, entendeu? Eu não consigo, eu não tenho essa facilidade. Eu falo, bom, aqui não é isso. Eu vou por eliminação até chegar. Mas aí eu preciso dos livros, entendeu? Sendo franco. Algumas são mais fáceis e mais usuais. Então, na prova, eu vou fazer algumas perguntas sobre
Por exemplo, figuras de linguagem, importância, mas eu não vou falar assim, me defina prosopopeia, me defina metonímia, me defina sinédoque. Sabe assim, eu acho que não tem muito sentido. Se vocês fossem linguistas, aí tudo bem. Aí eu acho que um linguista... É que nem um matemático, irmão, sejamos honestos. O matemático, ele gosta de fazer conta, então ele brinca com os números, enquanto tem pessoas que têm dor de cabeça com os números. Um linguista, ele brinca com as palavras, enquanto o matemático tem problema. Cada um dentro do seu quadrado, né? Nenhum problema. É muito lindo saber que na Bíblia tem tudo isso. Mas eu também não sou um linguista. Então, fique tranquilo, tá, Reis? E o linguista também, ele não tem problema com as regras normativas, gramaticais, a língua normativa. E quer que você entenda, entendeu? É o que basta. Exatamente. Então, eu quero que vocês compreendam essas questões, mas não fiquem tão preocupados, tá bom? Que é importante, parece que não, mas é uma aula muito rica, tá? Então, lê para nós, ironia, né? A ironia, como a gente viu, tem muito pouco na Bíblia, né? Obrigado. Pode ler para nós aí, por favor. Ironia. Faz-se uso desta figura quando se expressa o contrário do que se quer dizer, porém, sempre de tal modo que se faz ressaltar o sentido verdadeiro. Exemplos. Paulo emprega esta figura quando chama aos falsos profetas de os tais apóstolos, dando a entender ao mesmo tempo que de nenhum modo são apóstolos. Está em 2 Coríntios 11:5, 12:11 e 11:13. Paulo, em algumas passagens, ele vai usar uma santa ironia. Irmãos, a ironia, ela fica bela quando a pessoa é muito inteligente. Se a pessoa é espinhenta, vira uma agressão, vira um ataque. Paulo era uma mente célebre, então as ironias de Paulo são polidas, né? Aos tais apóstolos. Ele cria a igreja de Corinto, ele discipula as pessoas e as pessoas agora desprezam ele e se autodenominam apóstolos, então ele usa da ironia como que ensinando aquela igreja, né? Agora, essa outra parte aqui foi muito conhecida por nós, ó, que foi a de Reis, 1 Reis 18, 27. De Elias. De Elias, exatamente. Continua lendo para nós, Reis, por favor. Vale-se da mesma figura o profeta Elias, quando no Carmelo disse aos sacerdotes do falso deus Baal: clamai em alta voz e despertará, dando-lhes a compreender, por sua vez, que era de todo inútil gritar, em 1 Reis 18, 27. Então, aqui essa é clássica, né? Que foi o grande desafio. Hipérbole já vemos, né? Que é uma figura pela qual se apresenta uma coisa como muito maior ou menor do que realmente é, para apresentá-la viva à imaginação. Tanto a ironia quanto a hipérbole são pouco usadas nas escrituras, porém, alguma outra vez ocorre. Outra coisa na hipérbole, né, irmão? Os irmãos usam muito a hipérbole quando estão orando, né? Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. É meio estranho, né? O irmão está lá fazendo a abertura do culto, multidões dos meus pecados, novo convertido olha assim e fala assim, mas onde que o irmão estava antes de sair daqui, né? Mas eu acho que a oração dele tem um sentido, os que ele vai cometer ainda. Seja o que for, é uma hipérbole, né? Ou é uma hipérbole, né, Júnior? Ou é uma prosopopeia, né? Eu não sei dizer agora não, viu? Vamos lá. A segunda parte, né, pode ver figuras de retórica, a segunda parte. Aqui, ó, não só se empregam determinadas palavras no sentido figurado nas escrituras, mas às vezes textos e passagens inteiros. Assim é que achamos o uso da alegoria, da fábula, do enigma, o símbolo da parábola, figuras que ocorrem também em outras classes de literatura. E que nem eu falei para vocês, lá no Egito e na Grécia, a alegorização
e para os povos antigos era algo muito comum, muito comum. Aliás, só para vocês terem uma ideia, irmãos, era mais ou menos assim. Havia vários tipos de interpretação. A interpretação literal, depois uma outro tipo de interpretação, não me recordo agora o nome, e, por último, a alegorização. Dentro das escolas de alegorização, eles diziam que os literais eram que nem crianças, não sabiam interpretar. Porque havia na antiguidade, entre os gregos e os egípcios, principalmente em Alexandria, vocês têm que lembrar, irmãos, que o Egito, ele se torna lá em Alexandria quase que uma nova Grécia. E era, né, uma cidade muito rica e muito culta. Alexandre, quando ele conquista o Egito, ele ali estabelece uma faculdade e as bases gregas são bem sedimentadas ali. Então, a alegorização é um princípio muito grande entre os gregos, por incrível que pareça. A helenização, né? Hã? Por conta da helenização que Alexandre levou para o Egito. Exatamente. Podem ver que entre os gregos existem muitos mitos. Eles ensinam por mitos. E por que se dizia que a escola da alegorização ela é mais elevada? Porque você trabalha no mundo das ideias, das hipóteses. Então, eles se consideravam melhores. É interessante isso, né? Estou fazendo aqui um adendo. Quando nós formos estudar o princípio de interpretação bíblica, a gente vai ver bastante isso. Agora, isso não quer dizer que quem interpreta literalmente também não tenha profundidade. É que, de fato, na alegorização você tem mais criatividade, você tem mais roupagem, mas, ao mesmo tempo, você corre o perigo do quê? De construir mais besteira humana. Entenderam? Então, pode ver. Dentro da alegorização, irmãos, olha que interessante. Nasce no contexto grego, depois vai para o contexto alexandrino, e depois, olha que interessante, num primeiro momento, a origem é praticamente grega, mas depois do Império Romano, o Império Romano dominando, né, essas partes, principalmente depois ali dos primeiros séculos, o Ocidente, a interpretação bíblica do Ocidente vai ser baseada na alegorização. É aqui que nasce, na alegorização, nasce muitas heresias católicas. Porque você vai criando em cima do texto. E ainda mais quando um papa dizia, essa é a vontade de Deus e essa é a interpretação. Aí pronto, era colocado uma pedra, entendeu? Então a Igreja Católica, percebam, aquilo que era sabedoria humana, elucidação humana, filosófica, teológica, de repente se envereda para uma outra coisa totalmente estranha ao longo dos séculos e vira algo totalmente antagônico à Bíblia em todos os sentidos, tá bom? Mas agora falando um pouco sobre essa figura de retórica que é a alegorização. Leia para nós, Júnior, por favor. Alegorização. Alegoria. Alegoria, né? A alegoria é uma figura retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando, cada uma delas, realidades correspondentes. Costuma ser tão palpável a natureza figurativa da alegoria que uma interpretação ao pé da letra quase se faz impossível. Às vezes a alegoria está acompanhada, como a parábola, da interpretação que exige. Exemplos. Tal exposição alegórica nos faz Jesus ao dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem comer a minha carne e beber meu sangue, tem a vida eterna. Esta alegoria tem sua interpretação na mesma passagem da Escritura, João 6, 51 a 65. Então, só uma pausa aqui, Júnior. Então, percebam que a alegorização, ela parece fácil num primeiro momento, mas ela se torna complexa, porque ela necessita de várias metáforas unidas, e ainda como se não bastasse, muitas vezes, acompanha a parábola. Ou seja, olha a complexidade. Para nós, esse texto aqui é um texto muito claro, muito
objetivo. Nós conhecemos e aprendemos, então se torna fácil. Mas para muitas pessoas que leem esse texto a primeira vez, sem conhecer sobre a obra da expiação, estão achando, a impressão que dá é que é canibalismo. É canibalismo. Por quê? Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Reticências. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Opa, pera lá. Que loucura é essa? Perceba que é um exemplo, né, entre muitos outros, tá bom? Tá joia? Tudo bem? Então, tá dando para situar um pouquinho? Sim, Tá? e nenhuma religião tem esse ensinamento, né? Com essa coisa bem distinta, essa singularidade, né? E é nisso que eu falei, Júnior, que eu fazendo uma lição de casa aqui sobre os pais da Capadócia, eu estou assim querendo estudar mais sobre os pais do deserto e os pais da Capadócia, Júnior. Os pais do Ocidente também, é claro. Mas eles dizem que eles faziam o uso nos seus textos com muitas figuras de retórica. Ou seja, a interpretação deles é literal, mas o uso de figura de retórica era frequente na linguagem deles. E por que eu fiquei impressionado? Porque eu me lembrei de Spurgeon, por exemplo. Quando Spurgeon está pregando, Spurgeon usa de muita figura de retórica. Ele está falando algo, então ele usa palavras. E é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, o poder das palavras. Quando você... e aí se torna uma mensagem mais poética. Porque, voltando aqui ao texto, olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando nós conhecemos esse texto e entendemos que aqui não tem nada a ver com canibalismo, a gente consegue ver que aqui nessa alegoria, ela não é poética, ela é poética, né? É um texto que instrui por meio de analogias, de alegorias, de parábolas, que se torna praticamente uma poesia. Ou seja, é de uma riqueza indescritível. E Spurgeon, muitas das suas mensagens, é repleto de palavras e de frases. Os puritanos faziam muito disso também, que usam esse lado mais poético. É uma interpretação literal, sim, mas é com essas palavras doces, então se torna lindo. E dizem que os pais da Capadócia, só para vocês terem uma ideia, na história do cristianismo, né, o catolicismo ortodoxo grego, o ponto alto da história do catolicismo ortodoxo grego foi no século 4 e 5, se não me falha a memória, ou 3 e 4. Foi ali no surgimento dos pais da Capadócia. O ponto alto do catolicismo romano, segundo alguns especialistas, é por volta do século 13. E o ponto alto do protestantismo é o século 16, com a Reforma Protestante. Então percebam que, indiferente agora, estou falando de uma forma mais teológica, né? Nós não concordamos nem com o catolicismo ortodoxo grego, nem com o catolicismo romano, o romanismo, mas eles têm os momentos deles na história que são os momentos áureos. E dentro do catolicismo ortodoxo grego, não houve um período tão célebre quanto foi nesses períodos dos pais da Capadócia. Então é interessante, é muito interessante isso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente sabe que houve uma releitura desses pais da Capadócia, mas eu queria estudar mais eles. Vamos ver se eu consigo. Estou com desejo. Vamos ver. Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Então, voltando aqui para o texto, né, Júnior? Leia esses dois parágrafos para nós, por favor. A outra alegoria, né? Isso. A outra alegoria apresenta o salmista, Salmo 80, 8 a 13, representando os israelitas, sua trasladação do Egito a Canaã, e sua sucessiva história sobre as figuras metafóricas de uma videira com suas raízes, ramos e etc., a qual, depois de trasladada, lança raízes e se estende, ficando, porém, mais tarde estropiada pelo javali da selva e comida pelas bestas do campo, representando o javali e as bestas, poderes gentílicos. Então, olha só que interessante, né? Esse salmo é um salmo de Asaf. O cabeçalho diz:
Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios da aliança, salmo da família de Asaf. Interessante, olha. Então, ele é uma alegoria. E olha a complexidade deles, né? A alegoria, parábolas e depois ainda figuras, né? Aqui, plantas, né? Como no caso aqui a videira, ou seja, uma construção, tudo bem que é poética, né? Continua para nós, Júnior, por favor. Ok. Ainda outra alegoria nos apresenta o povo israelita sob as figuras de uma vinha em lugar fértil, a qual, apesar dos melhores cuidados, não dá mais que uvas silvestres, etc. Também essa alegoria está acompanhada de sua explicação correspondente, aspas, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, etc. Isaías 5, 1-7. Tudo bem, meus irmãos? Viram como que a alegoria é um pouco mais complexa? Tá bom? Bom, a fábula... Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Sim, Joia? só um detalhe, né? Eles não utilizam da interpretação restritiva e nem extensiva, né? Porque outra ciência eles usam, né? Aprendem o direito, usa a restritiva e a extensiva. E fala assim, às vezes o texto não falou isso, ou falou. Aí a questão da extensiva estende a interpretação, ou restritiva, restringe a interpretação. Júnior, essa sua pergunta é bem legal. Eu nunca pensei sobre isso na questão da hermenêutica bíblica, né? Nunca pensei. Podemos refletir um pouco mais sobre isso depois, porque talvez na questão das leis, algumas leis podem dar aquelas várias interpretações, né, Júnior? Ou, de repente, talvez porque no exercício, na aplicação, tudo vai depender da maneira em que o advogado, ou quem sabe o promotor, conduz, né? E aí, talvez essa questão restritiva, ou, como que é o nome? Extensiva. Extensiva, seja mais visto, né? Mas na hermenêutica, eu acredito, eu nunca ouvi falar, viu, Júnior? Mas vamos pensar sobre isso. Mas você não está falando especificamente sobre a alegoria, né? Não. Você está falando de forma geral, né? Geral. Eu acredito que talvez de forma involuntária nós façamos isso sem perceber, sabe, Júnior? E nós temos a histórica, né? Eu acho que aí também tem a histórica, né? A histórica. Porque uma coisa que, assim, só para antecipar, já disse nas outras aulas, mas qual que é a nossa interpretação bíblica? Qual que é a nossa hermenêutica? Ela é histórica, gramática e teológica. Então, a nossa interpretação bíblica, ela está literalmente em 3 tripés. Então, é a interpretação histórica, gramática e teológica. Pastor, é assim que o protestantismo faz a leitura e a sua hermenêutica. E a Igreja Católica Apostólica Romana? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem a interpretação histórica, gramática, teológica, e depois ela coloca uma outra base aqui, que é a base da tradição. Podem ver que eles se consideram aqueles que montaram a Bíblia, ou seja, isso é um pressuposto que eles admitem ao longo dos séculos, mas a gente sabe que isso aconteceu somente lá depois do 6º século em diante. Antes disso, os pais da Capadócia, os pais do deserto, os grandes pais da igreja, não se vangloriavam disso. Eles eram herdeiros de uma base que foi deixado pelos profetas e pelos apóstolos. Então, olha só que interessante. Então, a Igreja Católica, a hermenêutica católica, ela é diferente da nossa por isso. Porque o que não se sustenta pela, né, aí no caso, né, a nossa, repetindo aqui, então, a nossa interpretação, ela é histórica, porque ela aconteceu na história, ela é gramática, porque ela é um texto revelado, e ela é teológica, porque temos entendimento teológico. Exato. No próximo livro, a gente vai trabalhar muito bem, tanto no livro do Louis Berkhoff quanto do Raimundo. Né? Hã? A nossa é tripartite. Tripartite. Muitos pastores, quando eles estão falando, Júnior,
eles acabam dizendo o seguinte, que a nossa interpretação, a nossa hermenêutica, ela é só uma hermenêutica, ó, histórica e gramatical, mas ela é histórica, gramatical e teológica também, né? Faz parte, mas muitos vão falar histórica gramatical, sim. porque o teológico seria mais ou menos embutido, mas eu gosto de definir o teológico porque, vamos lá, definições teológicas importantes são colocadas e pontuadas ao longo dos séculos. Então, voltando, já a Igreja Católica, ela é o quê? A tradição. A tradição. Pode ver, o culto a Maria é uma tradição. Sim. A infabilidade papal é uma tradição. Então, eles têm a tradição católica. Agora, olha só que tetrapartite, né? Hã? Tetrapartite. Isso, eu estou dando aqui uma base importante, mas eu poderia até colocar outras coisas aqui, Júnior, que eles também, dentro dessa tradição, eles vão colocando, por exemplo, como que dentro da tradição eles colocam os dogmas, eles colocam as novas visões, os novos santos. Irmãos, por que o católico, olha só que interessante, ele chama alguns reis do passado que mataram gente pra caramba de santo, e quando se trata de pessoas que nem Lutero, Lutero para eles foi um maluco. Ué, por que não valoriza Lutero também como um santo? Na concepção católica. Você está entendendo? É uma maneira, a gente nota nisso o quê? Uma maneira totalmente política, é óbvio. Sejamos honestos, irmãos, nós tivemos grandes homens na história da igreja que teve uma vida consagrada? Claro que teve. Mas para nós, protestantes, eles foram santos que merecem a nossa oração? Não. Porque nós não temos isso daqui. Nós não temos o quê? Nós não temos essa questão da tradição. Então, para nós, a tradição, ela é boa até que se esbarre na Bíblia. A nossa tradição, ela é boa até que ela não altere essa fundamentação aqui, que dentro da nossa visão, resume-se na Bíblia. Agora, olha só que interessante, ó. E essas igrejas, que são as igrejas agora, que estão fazendo uma releitura da Bíblia. Pode ver. Essas igrejas estão fazendo uma releitura da Bíblia. Qual é a outra base hermenêutica deles aqui? Eles não estão fazendo uma reinterpretação? Sim. Protestante, estou falando agora das igrejas protestantes. Uhum. Então, eles têm a Bíblia como histórica, gramatical, teológica, mas eles têm aqui também um outro, vamos chamar aqui, quando a gente fala assim de fazer uma reinterpretação, o que nós pensamos? Eles tentam fazer uma leitura contemporânea. Concorda? A gente pode pôr outros nomes aqui, eu estou dando o nome contemporâneo, porque eles tentam fazer uma leitura contemporânea. Ou ideológica, né? Sim, mas o contemporâneo, a ideologia está dentro do contemporâneo, né? Sim. Né? Pode ver, ó. Então, percebam que são hermenêuticas que fogem. E os liberais, Júnior? E os liberais? Vamos pegar aqui os liberais, que é a escola liberal, que nasce com a filosofia, as escolas que nascem na Alemanha e que se envereda o liberalismo teológico dentro das igrejas protestantes. Aí a gente pode dizer que eles fazem uma releitura, o quê? Histórico, gramatical, teológico e humanista. Ou racional. Estão entendendo, irmãos? Entendi. Olha a hermenêutica aqui, ó. Está entendendo? É muito fácil de distinguir. Você colocou contemporâneo, eu diria que é pós-moderno, né? Também. Pós-moderno. O termo mais adequado, eu quis só usar o termo contemporâneo, mas pós-moderno é um termo adequado. Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Estão compreendendo? A nossa base de interpretação é essa daqui, ó. Histórica, gramatical e teológica. Tudo pelo crivo da Bíblia, não? Eles mudam, o crivo não é mais a Bíblia, né? Exato. Por isso que chamado de pós-moderno também. Mas eu coloquei até contemporâneo, Júnior, que a pós-modernidade já existe algumas décadas, né? E agora que eles estão querendo aplicar uma nova leitura, né? Loucura, né? Eu gosto muito de uma frase do Hernandes Dias Lopes que fala que a Bíblia nunca vai mudar porque ela é eterna. Ela é eterna, é filho de Deus. Passa o céu e a terra, mas a palavra... Isso. Tá bom? Então, vamos lá.
continua para a gente, Júnior, agora a fábula, né? Rapidinho. Sim, a fábula. A fábula é uma alegoria histórica pouco usada na escritura, ao qual um fato ou alguma circunstância se expõe em forma de narração mediante a personificação de coisa ou de animais. Isso, aqui vai ter muito pouco de fábula, viu, irmãos? A gente vai ver aqui em 2 Reis, uma única vez. Enigma já é diferente. Enigma também é pouco, também, ó. Pode ler para nós, Júnior, sobre o enigma. O enigma também é um tipo de alegoria, porém, sua solução é difícil e abstrusa, é isso, né? É abstrusa, né? Obscura, né? Parece que é obscura. Exemplo, Sansão propôs aos filisteus o seguinte: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Juízo 14:14. A solução se encontra no sobredito trecho bíblico. Entre outros ditos de Agur, encontramos em Provérbios 30:24 o enigma seguinte: há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. Este enigma tem também sua solução na mesma passagem que se encontra. Exato. Então, aqui, só para rapidamente a gente ir, né, irmãos? Fábula é uma coisa pouco vista na Bíblia e enigma também, da mesma forma, né? Agora, isso daqui é muito usado na Bíblia. São os tipos ou tipologia. Por isso que eu falei, vou voltar um pouco aqui com os irmãos, né? Elaine, lê para nós aqui o tipo. Ó. O tipo é uma classe de metáfora. Por favor, filho. O tipo é uma classe de metáfora que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no porvir. Essas figuras são numerosas e chamam-se na escritura sombra dos bens vindouros e se encontram, portanto, no Antigo Testamento. Ou seja, eu acredito que todos vocês já ouviram falar muito sobre várias coisas no Velho Testamento que tipifica Cristo, tipifica algo, né? Já ouviram todos vocês? Sim, claro. É muito comum, né? Há muitos exemplos. Por exemplo, irmãos, Moisés, sim, ele é um profeta que realiza várias coisas que lembra Jesus. Por exemplo, sim, a saída para a terra de Canaã, a Páscoa, por exemplo. Que mais? Espécie de mediador, né? Como? Espécie de mediador, Deus. Isso, é. Moisés, quando ele traz a lei de Deus, ele é essa boca de Deus entre os homens, e pode ver que ele mesmo disse que um dia se levantaria um outro profeta maior do que ele, estava se referindo sobre quem? Sobre Jesus. Exato. Depois vem Arão, que representa o sacerdócio, também dando essa ideia de santidade, é um tipo de Jesus. É claro que Jesus ele é da ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote eterno, né? No entanto, percebam, muitas coisas no Velho Testamento são tipos de algo que vai acontecer no Novo. O tabernáculo, por exemplo, é um tipo da igreja. O templo é um tipo da igreja. Quando surge a igreja, é o mistério de Deus que estava oculto. Então, assim, no Velho Testamento vão ter muitos tipos de Cristo, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Sobre tipo, alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Se tiver dúvida, pode perguntar. Pode ser também falando sobre coisas espirituais, quando, por exemplo, fala sobre o céu. Sim, sim. Muitos assuntos do Velho Testamento, geralmente o tipo ele é algo mais físico, mas pode sim ser algo também espiritual, Beatriz. Não deixa de ser, sabe? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo, o Éden, né? O Éden. Nós estamos indo para Canaã Celestial. O que é Canaã Celestial, se não regresso ao Éden? O que é a Nova Jerusalém, se não o regresso ao Éden? Então, percebam, quando Jesus fala, por exemplo, das bodas do Cordeiro, aquela grande festa, que para nós é algo muito claro, que está no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, a mensagem era o quê? Era o lugar onde Deus ia reunir o seu povo. Então, percebam que a tipologia ela vai existir de uma forma muito linda.
Um outro exemplo muito forte é a Arca da Aliança. Lembra que a Arca da Aliança era um objeto em que Deus se comunicava. E que lugar que ficava a Arca da Aliança? Ficava no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos. Percebam que ali o Santo dos Santos representava os céus. E a arca representa a glória de Deus. Quem é a glória de Deus na terra? Jesus. Por isso que quando ele morre na cruz, Beatriz, ele rasga o véu que separa do templo, que separa o santo dos santos, porque assim, tanto no templo quanto no tabernáculo, tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. O santo e o santo dos santos. A arca ficava no santo dos santos. Então, quando Jesus morre, o véu que separava é rasgado. Era um véu grosso, muito grosso. Porque agora a gente tem acesso ao santo dos santos. Mas que santo dos santos é esse? Por isso que Hebreus vai falar, entrem confiantemente diante da presença de Deus, dando essa ideia de que hoje, quando nós vamos a Jesus, nós entramos diante do Santo dos Santos. Então, perceba que o tabernáculo, o templo, era um tipo de Jesus físico, mas que a projeção dele é mais espiritual. Foi carnal quando Jesus nasce, mas se torna espiritual depois. Entendeu? Então, é com muita frequência, tá? Deu para explicar? Marcão, Oi, não entendi. A tipologia praticamente é toda espiritual. Sim, ela tem sempre uma conotação espiritual. Claro. Né? Outro exemplo grande aqui, por exemplo. Romanos Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. Exato, obrigado, viu, Tomé? E você queria fazer alguma pergunta, Tomé? Não, era só isso mesmo. Tá bom. Olha aqui, ó. O cordeiro, essa parte aqui, que legal. Paulo nos apresenta o primeiro Adão como tipo, prefigurando o segundo Adão, Jesus Cristo. E também o cordeiro pascal. Cordeiro pascal. Cordeiro pascal. Como tipo do Redentor. Pode ver que Jesus ele representa aquele cordeiro da Páscoa. Tanto do Velho Testamento, mas também o sacrifício do Yom Kippur. Só que olha só que interessante, quando a gente fala sobre o tipo, irmãos, nós estamos falando de algo que os judeus faziam periodicamente, representando algo que viria definitivamente. O tipo tem essa correspondência. O sacrifício que os judeus faziam, sempre pedindo perdão, e ali eles faziam o seu sacrifício, e eles faziam toda vez que pecavam, por que eles tinham que fazer várias vezes? Porque ainda não tinha vindo aquele que faria definitivamente. Jesus já veio? Já. Fez definitivamente? Fez. Ele morreu e ressuscitou? Morreu e ressuscitou. Hoje, a gente tem que aceitar Jesus de novo? Não necessariamente. Basta a gente fazer o quê, irmãos? Voltar a olhar para aquele que é perfeito e pedir perdão. Percebam? Por isso que a tomada muda, né? Outra coisa, a circuncisão. A circuncisão não era algo físico? Era. Literal. O que significava a circuncisão? O selo de propriedade que você é meu. Mas lembra que mesmo lá no Velho Testamento tinha que ter um significado espiritual, porque os profetas diziam, não circuncidem o vosso prepúcio apenas, circuncidem o vosso coração. Ou seja, o que é a circuncisão do coração, senão a conversão? A mudança, né, do Novo Testamento. Há uma nova linguagem. Sim. Há um processo. A revelação de Deus se mantém na sua espiritualidade, é a mesma, só que há uma nova roupagem. Então quer dizer que Deus muda? Não, na revelação ele se aperfeiçoa. Pode ver que quando Deus separa os patriarcas, Deus falava oralmente, depois Deus deu a lei, depois Deus levanta os profetas, Deus deu um livro. E nesse conglomerado de revelação, Deus fez o quê? Deus disse, um dia vai nascer o Salvador, ele veio. E aí deixou o restante agora do livro da Nova Aliança, que serve para todos nós até hoje. A roupagem mudou, mas a essência é a mesma. Pode ver que não muda a essência. Então, a tipologia era algo feito com de vários em vários dias, porque representava algo imperfeito. Por isso que se faziam vários sacrifícios, até que chegasse aquele que é perfeito, e ele chegou. Aquele texto que tem Abraão
Isaac e o carneiro. Ali tem duas tipologias, né? Não sei se isso... Totalmente. Porque o Isaac seria a humanidade, que não morre. E o carneiro é Jesus, que morre por ele, da humanidade, porque substitui a morte de Isaac. Aí você já está indo para a escola alexandrina. Os alexandrinos faziam isso. Eles começam a dar uma... Me entendam, e percebam, quando a gente vê muitas alegorização alexandrina, Júnior, é até bonita. Algumas bem exageradas a gente vai ver. Mas você vê, o que você está fazendo é uma aplicação do Velho Testamento no Novo. Então, isso que eu estava vendo. Tentando, né? Mas perceba que ali tem várias representações. Abraão significando pai, sim. Né? Literalmente, está disposto a sacrificar o seu próprio filho. Sim, em obediência a toda a vontade de Deus. Né? Então, assim, ali é um tipo, né? A obra de Abraão é um tipo da pessoa do pai com o filho. E aquele carneiro substituto que morre em vez de morrer Isaac. Então, Isaac seria uma tipologia da humanidade, que existe uma morte substitutiva. A humanidade não morre, e morre o carneiro, que Jesus, que Deus fala para Abraão: olha aqui, o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. É que nesse caso, né, Júnior, como que a gente poderia dizer, né? Nesse caso, assim, ali é que Jesus ele acaba morrendo, né? Nesse caso. Então ali é mais um tipo mesmo, né? Porque o carneiro que é preparado em lugar de Isaac, ele morre. Jesus morre também. É isso que eu estou falando, a tipologia nesse sentido. E Isaac não morre. Se ele prefigura a humanidade, ele não morre. Agora, olha só que interessante, fazendo já uma leitura de textos paralelos, quinta regra, hein? O que Hebreus vai dizer que Abraão pensava? Hebreus vai dar uma resposta ao sacrifício de Abraão com Isaac. Lembram? Ele acreditava que mesmo fosse morto, poderia ressuscitar. Agora, com essa leitura de Hebreus, fica muito mais... Olha aqui os textos paralelos, lembram? Textos paralelos, ideias paralelos, né? Percebam como o paralelismo é maravilhoso. Porque o que passava na cabeça de Abraão, nós não sabemos até ler Hebreus. Quando lemos Hebreus, entendemos a mente do Espírito Santo. Porque o autor do Hebreus traduz que Abraão cria tanto que Deus poderia fazer com que ele voltasse à vida. Agora eu pergunto, Abraão tinha visto alguma ressurreição? Percebam como Abraão era cheio de fé, gente. Estão entendendo? Pai da fé, né? Pai da fé. É um gigante ou não é um gigante? Exatamente. Ele cumpre algo sem questionar, porque ele tinha certeza que Deus pediu, mas acreditava que, no fundo, Deus podia ressuscitar. Mas não importava o que ele acreditava, o que importava era que ele iria obedecer. Fantástico. Porque, se você analisar também, por mais que ele tenha essa fé, tem uma grande lógica, porque, assim, se Deus deu o filho, Deus não ia tirar, seria uma contradição, né? Sim, e outra, e a lógica, por isso que fica lindo os textos paralelos, né, Júnior? As ideias, paralelismo de ideias, paralelismo de palavras. Por que fica lindo? Porque olha o que acontece, Júnior. Quando a gente vê, né, essa parte como que eu posso dizer? De que Isaac nasce como um milagre e Isaac seria o herdeiro da promessa, ou seja, não tem o que fazer. Não tem como morrer. Não tem como morrer, e se morrer, Deus vai fazer outra coisa. Porque é ele, eu tenho certeza que é ele. Não vai nascer um outro. Deus disse que é ele. Não era Ismael. Ele nasceu debaixo do milagre. Então, no mínimo, ele vai voltar a viver. Ou seja, é um homem extraordinário. Tá bom? Para a gente terminar rapidinho aqui, irmãos, aí vem símbolo, né? Leia para nós, Júnior, o símbolo. O símbolo é uma espécie de tipo pelo qual se representa alguma coisa ou algum fato por meio de outra coisa ou fato familiar que se considera a propósito para servir de semelhança ou representação. Exemplos: o leão é considerado o rei dos animais do bosque. Assim é que achamos nas escrituras a majestade real simbolizada pelo leão. Do mesmo modo,
se representa a força pelo cavalo e a astúcia pela serpente. Apocalipse 5:5, 6:2, Mateus 10:16. Não deixam de ser coisas alegóricas, né? Aham. Figuras de retórica, mas são símbolos. Dentro da construção das figuras de retórica está dentro dos símbolos. Tá bom, meus irmãos? E o último, tão conhecido por todos, é parábola, né? Tem para nós, Júnior? Parábolas. A palavra é uma espécie de alegoria apresentada sob a forma de uma narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades importantes. Joia. Aí. Sobre essa, a gente já conhece muito, né, eu quero acreditar que a gente não precisa gastar muito tempo sobre parábolas, tá bom? Parábolas, né, são histórias dos dias em que eles viviam, coisas comuns que representavam ali o dia a dia deles e que eles construíam essas histórias para transmitir uma mensagem, geralmente uma mensagem espiritual, nunca uma mensagem literal, tá bom? Aliás, irmãos, toda a Bíblia, o espiritual vai estar emprenhado o tempo todo. Por isso que a nossa base de interpretação é histórica, gramatical e teológica. Dentro do teológico, não tem como a gente desconsiderar o lado espiritual, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma fala? Joia? Hoje está um pouco mais assim voltado para esse assunto, mas, como eu disse, irmãos, eu ia só gastar um período curto, mas eu falei, não, vamos lá, vale a pena, está nas escrituras, eu quero dar essa pitada, já que o autor, ele é um mestre, ele é um doutor da área, e ele considera isso, eu achei que valia a pena. Tá bom? E agora, vamos parar. Alguma pergunta, irmãos? Não? Então, vamos parar aqui para ir para o último bloco, tá bom? Vou dar uma pausa.